2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, 9 e 18. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que não estamos vendo. Porque as que estamos vendo são temporárias, e as que não estamos vendo são eternas. Glória a Deus. Quando falamos em resiliência, não tem como deixarmos de lado a vida do apóstolo Paulo, ou algum aprendizado, alguma referência que ele nos traz. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai demonstrar aos cristãos da igreja de Coríntios a necessidade que o cristão precisa ter de se superar, de resistir a algumas pressões que sobrevêm e as características a qual ele precisa se desenvolver para que ele venha superar cada uma. Quando nós observamos o texto, a gente vai analisar que o apóstolo Paulo, ele fala cada ação sofrida e cada reação a qual ele tem para superar aquele momento de dificuldade, aquele momento de angústia. Ele mesmo vai falar que em tudo somos atribulados. Agora ele diz, porém, não angustiados. Ou seja, cada palavra a qual ele vai colocando, ele vai dando uma reação. Enquanto a reação de muitos são: em tudo somos atribulados, então vamos parar. Ele diz, não, nós somos atribulados, somos perseguidos, sofremos pressões, mas não somos angustiados. No versículo 18 ele vai explicar por quê. Ele vai dizer porque os olhos dele não estão fixos nas coisas que ele está vendo, nas coisas que ele está olhando. Porque as coisas que ele está olhando são coisas que são passageiras, logo vai passar. Ou seja, ele diz, devemos olhar então para as coisas a qual nós não estamos vendo, porque aquilo que nós não estamos vendo são essas coisas que são eternas. Podemos definir como resiliência então dentro de um conceito cristão, resiliência cristã, dentro daquilo a qual o apóstolo Paulo ele está nos ministrando, nós podemos então conceituar que resiliência cristã, ela é a capacidade de não desanimar sob a pressão, não olhando para as dificuldades e circunstâncias, porém superando as dificuldades para viver o propósito em sua plenitude. Para que nós possamos compreender resiliência e para que você possa desenvolver então essas características resilientes, porque essa palavra é uma palavra nova, é uma palavra que ela vem sendo utilizada há poucos anos. Ela é uma palavra que ela foi tirada da física e hoje ela tem aplicação em questão psicológica, emocionais, e é por isso que nós vamos ouvir muito falar em resiliência, mas resiliência já é tratada na palavra de Deus muito e muito tempo. Muitos cristãos são muito resilientes e talvez nem sabia, mas resiliente ele já era há muito tempo. Características para que possa ser bem desenvolvida uma resiliência. É isso que nós vamos trabalhar aqui. Não é claro que eu não estou trazendo todas as características para ser resiliente, porque
Resiliência engloba muita coisa. Para você se caracterizar um resiliente, engloba muitas atitudes, muitas características, é muita coisa. Mas eu trouxe aqui para nossa reflexão algumas coisas a qual nós podemos abordar e seremos consequentemente bem-sucedidos se diante de pressões, situações adversas, nós assim nos comportarmos, nós assim tivermos essas características. Para ser um resiliente é necessário, primeiro de tudo, me traz a reflexão do trigo. A Bíblia ela vai nos comparar muito com trigo. Mateus 13, 24 em diante, Jesus nos compara como trigo. Ele fala que na vinha existe o trigo e existe o joio. E eu fui procurar saber algumas características do trigo, e eu encontrei a resiliência do trigo. Por que o trigo é resiliente? Uma das características do trigo é, mediante a um vendaval muito forte, ele tem a flexibilidade. Ele se inclina, se deita até o chão. Quando passa aquela tempestade, ele volta a ficar de pé. Diferente do joio, porque quando vem o vento, o joio ele é inflexível, ele é duro, ele quer permanecer a peito, encarar a tempestade, encarar o vendaval a peito, e aí ele acaba se quebrando. Porém o trigo não, ele tem a capacidade de ser flexível. Como ele é flexível, ele se inclina até o chão. E eu quero abordar um ponto aqui com você. O ponto que eu quero abordar aqui com você é porque, mediante algumas situações da vida, é necessário que nós venhamos sermos flexíveis como o trigo. Não é porque nós somos cristãos, não é porque nós servimos a Deus, que nós temos que encarar tudo a peito, a ferro. Não, querido. Às vezes é necessário que nós tenhamos flexibilidade de nos curvarmos diante de alguma situação, mas não nos curvarmos como uma entrega, mas de forma estratégica, deixando aquele vento passar, porque logo após aquele vento passar, você vai ter, assim como o trigo, o poder de rápida reação. Assim como o trigo ele se deita mediante o vendaval, quando o vendaval passa, rapidamente ele volta a se levantar, ou seja, ele tem poder de reação. As circunstâncias da vida que às vezes te fazem parar, não é para você desanimar, não é para você parar, não é para você desistir, mas esse período que você precisa ser flexível, é para você refletir e pensar, que se o vendaval veio, ele teve algum objetivo, porque a Bíblia diz que não cai uma folha seca de uma árvore sem a permissão de Deus. E se a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então esse vento quer nos trazer alguma lição, e nós precisamos sermos flexíveis para parar, para entender, para ouvir um pouco mais, para se inclinar um pouco mais de joelho, para entendermos, Senhor, o que o Senhor está querendo de mim, o que o Senhor está querendo me ensinar, o que esse processo está querendo dizer. Porém, logo após, quando Deus te dá a resposta, você tem que ter o poder de reação, de se levantar rápido, para continuar produtivo, porque o joio fica fixo, não se inclina e se quebra e não tem produtividade nenhuma. Porém o trigo volta a se inclinar e volta a ser produtivo, dando alimento, porque é isso que ele é, matéria de alimento. E aí ele volta a dar produtividade para aqueles que precisam. Outra característica para você ser resiliente, além da flexibilidade, além do poder rápido da reação, além da produtividade que você precisa ter, você precisa ter a consistência e o equilíbrio emocional.
para você se manter resiliente diante dos processos. Por que diante dos processos? Porque resiliência é isso. Resiliência é ser quando você está colocado em situações de pressão, você se readaptar e reagir com uma superação. Ou seja, aqui tem duas palavras, superação. Ou seja, rapidamente você tem uma superação, porque uma ação normal já não basta, e aí você vai superar esse momento que você está passando, você vai se adaptar. E eu queria pontuar aqui consistência e equilíbrio emocional. É duas coisas que nós precisamos ter para que nós possamos enfrentar bem os processos que a vida nos impõe e continuarmos resilientes. Quando eu falo de consistência e equilíbrio emocional, eu lembro da Lua. A Lua, ela é o único satélite natural que a Terra tem, e ela não é iluminada por si mesma, ela é iluminada pelo Sol. Nossa, como o Espírito Santo ministrou no meu coração, quando eu refleti sobre isso. Porque nós somos como a Lua. Nós somos criados para que nós possamos refletir a luz do sol da justiça, que é a luz do nosso Deus. Deus nos fez imagem e semelhança para, com um propósito de nós refletirmos a sua luz. Ou seja, logo quando alguém olha para mim e olha para você, vai ver refletir uma luz. Porém, assim como a luz, a lua não tem luz própria, nós também não temos. Ou seja, aquilo que nós temos provém de Deus. E para o processo a qual muitas vezes Deus quer nos levar, nós passamos por algumas fases semelhantes à lua. A lua, ela possui pelo menos 4 fases, mas eu quero aqui ressaltar 2. Uma das fases da lua é a lua nova. O período da lua nova é quando o sol não ilumina mais a parte da lua que está voltada para a terra. Quando o sol não ilumina, consequentemente não tem calor na lua, só tem frio. Outra coisa, ninguém vê formosura na lua nova. Eu nunca vi ninguém saindo para fotografar numa noite de lua nova. Eu nunca vi um casal se inspirar na noite de lua nova. Porque a lua nova, ela é imperceptível. Nós não conseguimos enxergar. Por muitas vezes ela não aparece. Ela está fria. Mas sabe o que eu acho lindo? É que ela está lá. Nós não estamos a vendo, mas ela está lá. Isso é equilíbrio. Ela está lá. Independente dela estar iluminando ou não estar iluminando, ela está lá. Outra coisa no período de lua nova é que a produtividade da pesca é afetada. Os peixes, como não tem iluminação sobre a superfície das águas, os peixes vão para as profundezas e os pescadores têm maior dificuldade de pescar. Nossa, como parece como fases na nossa vida. Quantas vezes nós estamos numa situação que nos sentimos frios, muitas vezes nos sentimos sem brilho, muitas vezes nos sentimos sem calor, muitas vezes nos sentimos desprezados. É o momento a qual ninguém nos procura, e é o momento a qual não temos produtividade nenhuma. Porém, existe um propósito. Qual o propósito da lua nova? Você sabia que na fauna, algumas plantas, para crescerem as suas raízes, não é no período de lua cheia, é no período de lua nova, quando não tem luz sobre elas? O Espírito Santo me ministrou poderosamente.
é no período da escuridão em nossas vidas, é que nossas raízes crescem. Nossas raízes não crescem no período de lua cheia. Nossas raízes crescem no período de lua nova. Outra observação. Primeiro, que a lua nova na fauna ela serve para que as raízes de algumas plantas cresçam. Ou seja, você está crescendo para baixo. E quem cresce para baixo adquire estrutura para suportar o que vai vir lá em cima. Você precisa aprender a passar pelo processo de lua nova, para quando chegar o período de lua cheia, você esteja estruturado, com as suas raízes firmes e fortes. Ninguém vê a lua, mas ela permanece lá, consistente, com total equilíbrio. Outra coisa, não é porque não está vendo, que ela não está sendo vista, que o processo não está correndo, não está andando, não está fluindo. A cada dia que passa, ela está mais próximo da fase da lua cheia. O que Deus está querendo dizer com isso? Ninguém pode estar vendo. Muitas vezes ninguém está vendo nada. Ninguém vê brilho, ninguém vê luz. Mas não quer dizer que o processo está parado. Ele está em crescimento. Ele está em andamento. E daqui a pouco, a próxima fase é a crescente. E você estará na lua cheia. Aí a lua cheia é uma maravilha. Toda a face da lua voltada para a terra está iluminada pelo sol. Ou seja, ela está aquecida, está bonita. Todo mundo agora quer ver ela. Todo mundo diz, eu quero tirar uma foto com ela. Eu quero estar ali. Eu quero tirar uma selfie, porque a lua está linda, está formosa. A pesca volta a ser produtiva, porque a iluminação sobre as águas traz o peixe de volta. E as plantas, as folhas de muitas plantas agora começam a crescer. Então você precisa aprender que para ter resiliência você tem que aceitar o processo. Eclesiastes 3:3, a Bíblia vai nos ensinar que tudo é um processo. Há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Ou seja, tudo é um processo. Tem tempo de plantar, tem tempo de colher. Tudo é um processo. Aceite o processo. Aceite a circunstância. Mantenha o equilíbrio e a consistência. Assim como a lua, em fase, você vendo ela ou não vendo, ela sempre vai estar lá. Desde a fundação, desde quando Deus constituiu a separação de luz e noite, Deus colocou ela lá e ela permanece. Então fica no lugar que Deus te colocou. Outra característica para que você tenha resiliência. O apóstolo Paulo, no 1 Coríntios 9, 24 e 25, ele traz uma analogia, fazendo uma comparação a um atleta, a vida do cristão como a vida de um atleta. Ele se baseia pelas Olimpíadas. E eu achei muito interessante, porque para que você seja resiliente, você precisa ter uma mente como um atleta. Você precisa ter um perfil de um atleta. Como é esse perfil? Mente de campeão. Você nunca vai ver um atleta se vendo em outro lugar que não seja o primeiro lugar do pódio. Você nunca vai ver um atleta se ver com outra medalha a não ser a de ouro. Ele pode até ganhar de bronze, ele pode até ganhar de prata, mas na mente dele, todo o esforço, todo o processo, ele desenvolveu para colocar no peito a medalha de ouro. Então tenha mente de campeão. Se abstenha daquilo que te atrapalha. Atleta não dorme tarde.
atleta se abstém daquilo que atrapalha. Um bom atleta, ele se preocupa com a sua saúde, com o seu corpo. Ele não vai se envolver com coisas que vai lhe atrapalhar. Ele não se envolve com álcool, ele não se envolve com fumo. Ele não se envolve com coisas que vão fazer ele perder o foco. Então se abstenha daquilo que está te afastando de viver o propósito a qual Deus te escolheu. Treine todos os dias. Todos os dias. Sabe, você ainda não chegou onde você queria. Não chegou, não alcançou aquilo a qual você queria viver. Então enquanto esse período não chega, continua treinando, vai trabalhando todos os dias, acorda cedo, vai trabalhando, vai lutando, vai treinando, porque você estará mais preparado para ocupar o pódio ao qual Deus tem reservado para você, porque o treinamento faz parte do processo. Adquire a resistência de um atleta. Sabe o que eu acho interessante em resistência? É porque resistência é algo que só é alcançado com a sobrecarga. Exemplo, um atleta que faz levantamento de peso, ele não consegue trocar de peso quando ele não se desafia. Ou seja, se ele levanta 50 quilos, para ele levantar 60, ele só vai conseguir quando ele jogar mais carga, mais peso. A princípio ele vai precisar de ajuda, alguém para apoiar, a resistência não vai ser a mesma, porém daqui a pouco, aqueles 60 quilos que era um peso terrível, se torna natural. O que que Deus está querendo te dizer com isso? Sabe essa sobrecarga que está vindo sobre você? É Deus te dizendo: ei, não tem como você ficar calejado como eu quero, resiliente como eu quero, se eu não aumentar a carga. Para você chegar e conseguir suportar o próximo nível, você precisa se adaptar com essa carga que você está levando hoje. Você precisa se acostumar e entender que se a carga está pesada, é porque Deus está te preparando para suportar o próximo nível. Você precisa, além de ter a resistência de um atleta, superar você mesmo. Você precisa superar você mesmo. Todo atleta que é campeão, ele não briga com o tempo do outro. Ele briga com o seu próprio tempo. Você precisa se superar a cada dia. Você precisa sair da zona do conforto. É por isso que os processos vêm para nossas vidas e com resiliência nós devemos trabalhar a superação. Se supere como um atleta. Respeite os seus limites, porém, trabalhe a sua superação. Não se conforme em ser menor do que aquilo que Deus te prometeu que você seria. Se Deus te prometeu que você alcançaria lugares altos, não se conforme até não chegar essa linha de chegada, até você não chegar a este momento. Tenha a resistência de um atleta. O que faz ser vencedor um corredor de maratona não é arrancada. Não adianta você arrancar com tudo e no meio do caminho você parar, porque o que faz um atleta ser campeão não é a sua largada, mas é como ele chega. Então não desista, não pare, não retroceda. Ei, Deus tem propósito com você. Quem disse que é hora de parar? Quem disse que é hora de desistir? Quem disse tenha resiliência?
E para fechar, Mateus 7, 24 ao 27, Jesus vai falar sobre 2 alicerces e 2 casas: a casa firmada na rocha e a casa firmada na areia. A casa firmada na areia, Jesus vai comparar como um louco, porque veio uma forte tempestade, um forte vento, e essa casa caiu. Porém, Jesus considera como sábio aquele que edificou a casa sobre a rocha. Essa rocha simboliza Jesus. A casa edificada sobre a rocha, Jesus vai dizer que é um sábio que edifica a casa sobre a rocha. Porque veio fortes ventos, vem tempestades e ela não cai. O que eu estou querendo dizer com isso? O que o Espírito Santo ministra no teu coração com isso? É que não adianta você ter todas as outras características que eu citei aqui, e ainda ter mais algumas, mas não ter base, não ter alicerce, não ter estrutura. Porque só Jesus é o alicerce que sustenta, que edifica, que faz com que nós venhamos nos mantermos de pé. Porque vai ter situações nas nossas vidas que não vai ter jeito, o nosso sucesso não vai resolver, o nosso dinheiro, a nossa conta bancária não vai resolver, o nosso ciclo de amizade não vai resolver, a nossa resiliência em nós mesmos não vai resolver. Só Jesus poderá resolver. E eu sei que você está nessa situação. Eu sei que tem gente que me assiste que está nessa situação. Chegou num estágio que diz: pastor, agora só Jesus resolve. Pois então coloca a mão no seu coração, porque você vai desenvolver através dessa mensagem essas características que mudarão a forma de você viver o processo, e você chegará no destino ao qual Deus preparou para você. Coloque a mão no seu coração, quero orar por você. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como o Salvador da minha vida. Muda a minha história, muda o meu futuro e me faz viver resiliência em Ti. Amém. Deus te abençoe, hoje e para todos sempre.